Então, um exemplo de rádio, nós temos aqui, eu categorizei nesses tipos aqui de rádios. Podemos classificar o rádio como dispositivos ou periféricos de entrada, dispositivos ou periféricos de saída, os que são híbridos, que têm a função tanto de entrada quanto de saída, o dispositivo de processamento, que faz parte dessa lógica do cérebro, essa lógica da interpretação da análise dos dados, os dispositivos de armazenamento, que são responsáveis apenas para guardar informações, os dispositivos de rede, que são responsáveis pela comunicação, e a comunicação de dados entre os computadores, no caso um exemplo maior seria a internet, e outros dispositivos físicos que fazem parte do computador. Sobre os dispositivos de entrada, nós podemos citar como exemplos o mouse, o teclado, o scanner, joystick, microfone, leitor de fita magnética, leitor de CD, leitor biométrico, câmera. Todos esses dispositivos, eles capturam informações. Essas informações que são capturadas vão ser processadas e depois vão retornar um resultado para o usuário. Então, todos esses dispositivos, eles têm a função de coletar informações para que o computador possa trabalhar com elas. Aí o teclado aqui, ele tem teclas alfanuméricas, tem várias funções que você pode implementar. Você tem atalhos que você combina uma tecla com a outra e forma uma ação específica. Então, todo esse tipo de interação que você faz no teclado, ele é convertido em uma instrução para o computador. Então, aí nesse exemplo dessa imagem, temos as teclas de digitação, teclas de navegação, que são as setas, para você poder navegar um documento, teclas especiais, que ela tem uma função, você clica nessa tecla, ela ativa uma função, teclas de controle, para você ter um controle do computador e associada a uma outra tecla você gera uma ação, e teclas de função, que tem funções específicas, como aumentar brilho, aumentar volume, diminuir volume. Também temos as teclas numéricas, para quem trabalha com contabilidade ou quem trabalha com números, vai usar bastante esse mini teclado de números. Temos também os mouses, né, que existem vários tipos de mouses. Tem mouses sem fio, mouses com fio, mouses por gestos, no caso dos touchpad, trackpad, e o mouse convencional, que é laser e óptico. Temos também um dispositivo já como dispositivo de saída, nós temos as impressoras, plotters, que é uma impressora gigante para gráficas, a tela do monitor do vídeo, projetor, caixa de som. Todos esses dispositivos aí, eles transmitem para a pessoa, para o usuário, o resultado que o computador conseguiu processar, as informações que ele tem guardadas, ele consegue mostrar para o usuário através desses dispositivos. Então, esses dispositivos ajudam o usuário a ver o que está acontecendo, a ver o que o computador está fazendo. E quando você faz a solicitação de algum pedido, de alguma ação no computador, você consegue ver através, ver ouvir ou sentir através desses dispositivos. Já o dispositivo de entrada e saída são aqueles que têm funções tanto de entrada quanto de saída. No caso, por exemplo, o celular. O celular ele tem função que você, apenas com ele, você consegue interagir na tela e, ao mesmo tempo, a tela que você interage, você consegue visualizar. Então, essa tela do celular, ela tem a função de entrada e saída. Multifuncional é aquela que tem função de scanner, que scanner ele é uma entrada de dados que você está digitalizando o documento. Tem função de impressão, você está pegando um arquivo digital e transformando em um arquivo físico. E tem outras funções que fazem com que ele seja tanto de entrada quanto de saída. Ele tanto coleta informações como ele exibe informações. E temos também os controles de videogame, né, joysticks, que eles têm, a maioria está tendo funções de vibrar, de emitir luzes, e a luz ela quer dizer que o que está acontecendo, luz vermelha significa isso, luz azul significa aquilo. Se ele
tem uma vibração longa, foi um impacto. Se ele tem uma vibração curta, foi um impacto leve. E os dispositivos de processamento. Dispositivo de processamento nós podemos dividir em 3 tipos de dispositivos de processamento. Temos a CPU, a GPU e as memórias de execução. A CPU ela é o processador principal do computador. É uma sigla que significa Unidade Central de Processamento. É ela que todas as instruções, todas as ações que o usuário for fazer vai passar por ela. A GPU ela é um processador voltado exclusivamente para processamento de imagens e de gráficos. Então ela é um processador que vai ajudar a CPU, mas somente nesse nicho que é gráficos, exibição de imagem, processamento de imagem, gráficos, animações, vídeos. Então a GPU ela é responsável por esse processo também. Jogos também é muito utilizado. E temos também as memórias de execução. O que são memórias de execução? São memórias que elas têm a função temporária de guardar informações e a função principal delas é apenas guardar essas informações de forma temporária para que possa ser executadas essas informações. O processador possa utilizar essas informações de forma temporária para poder processar e exibir para o usuário. Então aqui nós temos imagens que mostram aqui um exemplo da CPU. Ela é um chip normalmente quadrado e tem vários pontos aqui, ó, que representam memórias que vão ser temporárias utilizadas. Aqui é onde vai ser feita a interpretação, a análise, o processamento. Temos aqui as memórias de execução, tem de vários tamanhos, depende do tamanho do dispositivo. E temos aqui a GPU, que é um processador voltado para gráficos e para jogos. Os dispositivos de armazenamento também é considerado como memória, assim como as memórias de execução. Mas qual a diferença? Que esses dispositivos de armazenamento eles só servem para guardar informações, diferentemente das memórias de execução que elas guardam, mas é de forma temporária. O objetivo principal é a execução e não armazenamento. Essas não, você pode guardar informação nesses dispositivos que eles podem ficar lá armazenados por um longo período. Então nós temos aqui como exemplos o disco rígido, o famoso HD, como dispositivo de armazenamento, CD, DVD, Blu-ray, que são aqueles discos que você compra para poder com filmes, com shows, e também você pode armazenar dados. E temos as unidades flash drive, que são representadas pelos pendrives, pelos cartões de memória, que você coloca no seu celular e na sua câmera também. Os dispositivos de rede, nós temos vários dispositivos, mas para poder resumir alguns desses tipos de dispositivos de rede, nós podemos citar os roteadores, que são aqueles pontos que você consegue conectar na internet, pontos de acesso sem fio, Wi-Fi. Então ele é responsável para fazer esses dados se trafegarem e chegarem ao destino. Ele encaminha os dados na rede, né? Temos o modem, que é responsável para transformar dados analógicos em dados digitais, porque o computador ele trabalha somente com dados digitais. A telefonia e o rádio, por exemplo, eles trabalham com dados analógicos. Então o modem, tem provedores de internet que usam a infraestrutura da telefonia, por exemplo, e aí eles precisam transformar esses dados que estão trafegando pela telefonia, que estão sendo trafegados de forma analógica, e convertidos para digital para chegar no computador. Então eles precisam desse modem para poder, os dados da internet desse provedor, no caso um Oi Velo, quer dizer, a internet via rádio, você consiga converter e chegue o acesso para você. Temos também os hubs e os switches, que são equipamentos que interligam vários computadores e formam a rede. E temos também um repetidor, que também pode ser utilizado para poder expandir o sinal da rede. A rede ela tem um limite. À medida que você se afasta do roteador, o sinal vai caindo. É igual também no sinal do telefone celular. À medida que você se afasta da cidade, vai para a zona rural, o sinal do telefone vai diminuindo. Então, para poder expandir esse sinal e você conseguir uma distância maior, consiga se deslocar e não perder o sinal, você pode usar repetidores para que esse sinal seja prolongado. E aqui é um exemplo aqui de uma mini rede com esses componentes. Aí você pode ver que tem o modem, né?
Primeiro a internet, que é essa nuvem azul. Aí da internet ela chega no modem, o modem converte os dados que chegaram da internet analógica para digital e manda esse dado para o switch, que é o que interliga os computadores. O switch encaminha o dado para o computador que solicitou a requisição, acessar um site, baixar um vídeo, etc. E ele também, o switch, consegue conectar num roteador para que ele consiga emitir o sinal Wi-Fi para o dispositivo sem fio. Outros equipamentos de hardware que são utilizados no computador, nós temos o gabinete, que é responsável para proteger esse computador, porque o computador ele é muito sensível à luz, à interferência, a líquidos. Ele não pode sofrer esse tipo de exposição e utiliza o gabinete para proteger. Ele blinda, ele protege esses dispositivos eletrônicos que eles podem danificar se não estiverem bem protegidos. Temos as fontes de energias, que é ela que faz chegar a energia até o computador e o computador possa ficar ligado, que é igual às fontes de celular, por exemplo, que tem os carregadores, nada mais é do que fonte de energia. E temos a placa-mãe, que é uma placa de silício, que é ela que integra todos os componentes do computador, através de circuitos eletrônicos. Aí no gabinete, você pode observar na imagem que ele tem várias informações, ó, na frente e atrás. Na frente ele tem várias informações e conexões, e atrás também tem várias informações e conexões. Cada conexão dessa se diz a respeito de uma função. Você conectar um pendrive tem uma conexão específica para o pendrive. Para conectar um DVD tem uma entrada específica. Conectar um teclado e um mouse também tem uma entrada específica, e assim por diante.